Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Conta-nos hoje São Mateus no Evangelho aquele momento em que Jesus estava a falar à multidão e aproximaram-se a sua mãe e os seus irmãos. Irmãos não em sentido estrito, mas naquele sentido que se empregavam em alguns idiomas antigos, como o hebraico, o aramaico ou até o árabe. Falava-se de irmãos como aquelas pessoas que pertenciam à mesma família ou até mesmo à mesma tribo. Obviamente Jesus é Filho único, nascido da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. No entanto, estes parentes próximos de Jesus, estes irmãos, não deixavam de ser pessoas que Jesus conheceria muito bem e até imaginamos que na sua infância teria tido uma grande amizade com muitos deles. Por isso surpreende um bocadinho a resposta que Jesus dá quando o avisam que estão lá fora à sua espera a sua mãe e estes seus familiares. E Jesus pergunta: mas quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E apontando para os discípulos, disse: estes são a minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gosto de imaginar, também o podes pensar assim, que Jesus apontou para os discípulos, é como se estivesse a apontar para nós, e nos dissesse também a cada um de nós: tu és meu irmão, tu és minha irmã. Também sabemos que com esta sua resposta Jesus não está de modo nenhum a tirar mérito à sua mãe, a Nossa Senhora. Pelo contrário, Jesus louva porque ela sempre fez a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus. Tu e eu que fazemos estes 10 minutos com Jesus, também podemos dizer agora ao Senhor: Jesus, tu aproximaste de mim. És para mim aquele irmão que deu a sua vida por mim. Eu também quero ser teu irmão, quero aceitar aquilo que tu dizes, quero fazer aquela vontade do nosso Pai Deus. Mas qual é essa vontade? O que é que tu me pedes? O que é preciso para ser teu irmão? Dou-vos um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No fundo, descobrir que somos mesmo irmãos de Jesus é descobrir também que somos chamados a ser irmãos dos outros, de todos aqueles que nos rodeiam, não só apenas os mais próximos. Ao pensar nisto, lembrava-me daquela encíclica recente que escreveu o Papa Francisco, a Fratelli Tutti, escrita no ano passado. E nessa encíclica, precisamente sobre a fraternidade, o Papa Francisco destacava estas palavras do São Francisco de Assis. Fratelli Tutti, era assim que São Francisco de Assis se dirigia aos seus irmãos e às suas irmãs, com uma série de conselhos sobre o modo de amar o próximo. E assim o santo de Assis declarava feliz quem ama o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Nesta nossa conversa com Jesus, podemos agora pedir-lhe: Jesus, ajuda-me a amar assim os meus irmãos, a ter esta felicidade de quem não está sempre metido na sua carapaça como uma tartaruga, mas de alguém que se preocupa com todos, independentemente do sítio onde nasceu, da sua idade, dos seus gostos. Jesus, faz com que seja como tu, irmão de todos. No final desta sua encíclica sobre a fraternidade, o Papa Francisco explica que se sentiu motivado especialmente por São Francisco de Assis, mas também por outros irmãos que não são católicos, e destaca uma pessoa, o beato Carlos de Foucauld, que aliás será canonizado proximamente numa data ainda a definir. Dizia assim o Papa referindo-se a este santo: o seu ideal de uma entrega total a Deus encaminhou-o para uma identificação com os últimos, os mais abandonados, no interior do deserto africano.
naquele contexto, afloravam os seus desejos de sentir todo o ser humano como um irmão e pedia a um amigo: peça a Deus que eu seja realmente o irmão de todos. Enfim, queria ser o irmão universal. Bem, isto não quer dizer que este santo tenha nascido a querer ser o irmão universal, pelo contrário. Ele nasceu numa família nobre, em Estrasburgo, em 1864, e não tinha uma especial preocupação pelos outros. Pelo contrário, o tipo de vida que levava afastava-o da prática da fé. Ele recebeu uma grande herança do seu avô e deu cabo de toda aquela herança com uma má vida. Entrou depois numa escola militar, onde se destacou como um bom soldado e deixou o exército para se dedicar a expedições geográficas em Marrocos. Começou a estudar árabe, hebraico e foi depois um distinto explorador. Depois voltou à França e é aí que a história da sua vida se começa a parecer com a história do filho pródigo. Porque ele sente essa necessidade de se reaproximar de Deus. E então rezava: meu Deus, se existes, faz com que te conheça. E assim aconteceu. Deus deixou-se conhecer. Dizia ele num dia: não só acreditei que houvesse um Deus, compreendi que não podia viver a não ser para Ele. A vida de Carlos tinha mudado e em 1890 ele decidiu entrar nos trapistas em França e depois foi para um sítio muito mais pobre, na Síria. Acabou por perceber que Deus lhe pedia algo de diferente e regressou à França, foi ordenado sacerdote em 1901 e foi para a África, onde se estabeleceu num oásis no meio do Saara. Vestiu-se com uma túnica branca, coseu nessa túnica um coração vermelho que tinha em cima uma cruz e viveu no meio dos tuaregs. Hospedava aquelas pessoas que passavam por ele, quer fossem cristãos, muçulmanos, judeus, pagãos. Viveu assim muitos anos, rezando muitas horas por dia e crescendo cada vez mais no amor à Eucaristia. Era o seu grande tesouro. E foi precisamente por esse tesouro que ele morreu. Alguns salteadores tinham ouvido falar de um tesouro que guardava o Carlos, então chamavam-lhe Carlos de Jesus, e pensaram que era mesmo um tesouro de ouro e de pedras preciosas. Era o tesouro da Eucaristia. Por causa disso, assaltaram a sua casa e acabaram por matá-lo quando não encontraram nenhum tesouro de que estavam à espera. Mas o tesouro da Eucaristia continuou a dar fruto, mesmo depois da morte do Carlos, e assim apareceram muitas pessoas, nada mais nada menos do que 19 famílias de leigos, de sacerdotes, de religiosos, religiosas, que se inspiraram na sua espiritualidade e na sua maneira de viver um Evangelho. Fez um enorme bem à Igreja, foi realmente um irmão universal. E soube ser um irmão universal porque tinha este grande tesouro, que era o seu irmão Jesus, presente na Eucaristia. Também nós temos este grande tesouro à nossa disposição, não no meio do deserto. Jesus está para nós bastante mais acessível, numa igreja perto de casa, ou perto do trabalho, ou, por que não, no local onde passamos as férias. Aí está o nosso tesouro. E se às vezes nos parece difícil sermos mesmo irmãos dos outros, bons irmãos, talvez valha a pena perguntar-nos: não precisarei eu de estar mais perto de ti, Jesus? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.